Bem, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. A nossa proposta hoje aqui é falar um pouco sobre o que chamam de síndrome do pânico, né? Essa é uma das classificações que existem nos transtornos psicoemocionais. Os outros são a depressão, né? A ansiedade, o estado bipolar, o borderline, e a gente vai falar nisso mais para frente um pouco. E de diferente na nossa proposta desses assuntos é que nós começamos a entender que esses processos acontecem principalmente... Bom, Carlinha, seja bem-vinda. Por uma questão nossa dos nossos instintos de sobrevivência. E nós chegamos a essa conclusão exatamente a observar os animais na floresta, né? Todos os tipos de animais, mas principalmente os mamíferos, né? Que é a nossa classificação, tá certo? Então, essas reações nossas instintivas, que elas são as mesmas dos animais nas florestas. Em outras palavras, lá na floresta existe o predador e a presa, né? Aquele que caça e a presa, que é caçada. Nós, como seres humanos, o nosso DNA é muito próximo, é muito semelhante a de um chimpanzé, por exemplo, igual a gente já falou em outros vídeos, né? A gente está só relembrando aqui. E o que existe de diferença é que nós construímos a nossa selva, tá certo? Nós construímos a selva de pedra. Ei, Lucelina, tudo bem? E os nossos predadores e as nossas caças somos nós mesmos. Compreendem isso? Quem são os nossos predadores? São as pessoas que exploram a gente, né? Em qualquer forma de exploração. Por exemplo, um golpista, né? Um assaltante, uma pessoa violenta que age com violência, impõe as suas vontades com violência, tá certo? Uma pessoa mal educada é um predador. Para a presa ver aquela pessoa como um predador, né? Então, todos os tipos de eventos que a gente passa na vida e que são marcantes, principalmente nas fases mais primárias na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, quando nós temos pouca força física, nós temos pouca experiência de vida, pouco conhecimento da vida, né? Tá bom, meu irmãozinho? Seja bem-vindo. Então, é muito lógico da gente pensar que as nossas reações nesses eventos de estresse sejam basicamente instintivos, tá certo? Quais os tipos de eventos mais comuns que a gente encontra na nossa selva de pedra? Ei, filhote, bem-vindo. Que a gente percebeu nos atendimentos com as pessoas que têm esses transtornos. Então tem uma listinha aqui bastante reduzida até, né? Até que se você que está ouvindo a gente aí tiver uma outra sugestão, Ei, Julinha! Outro tipo de evento de estresse, pode colocar para a gente aí, para a gente, né, melhorar o nosso estudo, tá certo? Outra coisa, tem logo embaixo da tela aí tem uma interrogaçãozinha. Caso o amigo aí que está assistindo quiser contribuir com uma sugestão, uma pergunta, só colocar, acessa esse quadrinho aí que tem um espacinho próprio para pergunta, tá bom?
Fica destacado aqui pra gente. Ei, Souza, bem-vinda. Então a listinha que nós fizemos, bem resumida, dos tipos de eventos de estresse que a gente passa normalmente na infância. O bullying no colégio, tá certo? Evento de bullying. Tá bom, meu irmãozinho? Evento de perda, rejeição, abandono e abuso, que pode ser abuso físico ou emocional. Tá certo? Então, é bem uma listinha bem reduzida, né? E quais são os tipos de reações instintivas que nós temos em relação a esses eventos? A gente conseguiu resumir, são dois que as ciências psíquicas, né, relacionam de forma bem comum, que é a luta e a fuga. Mas nessa fuga nós percebemos uma divisão, né? Que é possível fugir de duas formas diferentes. É possível fugir de forma ativa, ou seja, correndo mesmo, né, do agressor, do predador, fugindo dele, se esquivando dele. E esse tipo de reação é que leva ao estado ansioso, né? Porque a gente tenta, com a nossa inteligência, que é, nesse caso, acima, né, dos animais, a gente tenta prever e prevenir as ações do predador. E isso coloca a gente no estado de alerta constante, né? Esse é o estado ansioso, tá certo? Que as pessoas chamam de ansiedade, mas é um estado que a gente entra nele ao viver esse evento de estresse e reagir dessa forma, com a fuga ativa. Existe a fuga passiva, que é aquela em que a gente viu, né, em vários documentários que a gente pôde acompanhar. É o animalzinho, principalmente os filhotes, eles ficarem tão inativos, tão escondidos, que ele se torna imperceptível, né? A intenção disso... Bem-vindo ao supermercado Suprema, né? Bem-vindo. Ele é uma forma de defesa para ficar imperceptível ao predador. Como que isso acontece no corpo? Com a supressão de hormônios, tá certo? Então, existe produção de hormônios de estresse, que é adrenalina e cortisol, e o carboidrato, que dá energia, que é a glicose. São os básicos, né? A gente está fazendo bem resumido. E esse estado de querer se esconder, né? Querer sumir do mapa, é aquela situação que a gente quer desaparecer, né? Acontece uma supressão de hormônios. E tem até aquelas expressões que a gente usa muito, né? Ficou paralisado de medo, branco de susto, né? Por causa dessa supressão. Então, esses são os que a gente já estudou nos outros vídeos aí. Agora, hoje, a gente quer falar da luta. É quando a pessoa já tem de alguma forma... Bem-vinda, Luísa. Ei, Ingrid. A pessoa já tem uma estrutura de reação e na verdade, parte para a briga, né? Para a luta realmente. O que é isso? É uma descarga, uma overdose de adrenalina, de cortisol e de glicose no sangue, para que a pessoa bate com mais força, corra mais rápido, né? Agrida morde, né? Com mais força, né? São as reações de luta. Então essas são as 3 situações básicas, instintivas de reação, tá certo? Então, a título agora da gente chegar no caso do pânico, a gente vai aproveitar um exemplo que a gente já começou nos vídeos anteriores e vamos destrinchar isso um pouco mais. A gente usou como exemplo uma situação de bullying, né? Uma criança, vamos dizer assim, é tudo
uma suposição, tá certo? A gente está criando uma história para poder demonstrar a nossa ideia. Uma criança de 10, 12 anos de idade está no colégio, que a professora faz uma pergunta, ela tem certeza da resposta, mas quando a professora chama ela para responder, ela responde errado. Então, essa criança, vamos acrescentar aqui alguns detalhes, vamos dizer que ela seja branca, né? Tem a pele branca, mais branca do que a média, ou mais preta do que a média, né? Então ela vai ganhar um apelido, além de... ou usa um óculos, né, daqueles que a gente fala fundo de garrafa, né? Qualquer característica que seja diferente do grupo, né? E principalmente daquele grupinho que gosta de sacanear as outras crianças, tá certo? Eles vão pegar essas características e aproveitar uma situação dessa, né, que a criança respondeu errado, para cair em cima de zoação. Muito bem. Durante esse evento, quando ele está acontecendo, a criança, os sentidos dela, quais sentidos? A gente já colocou o sexto sentido, né, que é o pensamento, lembra, né? Mas vamos ficar nos 5 por enquanto. Os 5 sentidos dela registram sinais daquele evento. Que tipo de sinal? Por exemplo, o biotipo da professora, né? O tipo de cabelo que ela usa, qualquer característica que identifica aquela pessoa, né? Ela pode usar um determinado perfume, desodorante, né? E ter um registro de tá certo? Ela pode, como dar um castigo para essa criança por ter errado a resposta, ter feito ela comer um pedaço de giz, por exemplo, como castigo. E nisso a pessoa, vamos dizer que ela fosse fumante, né? E a criança sentiu o cheiro também daquela característica do cigarro. Então, o que eu quero colocar para vocês, que isso é registrado no instinto de sobrevivência dela, tá certo? E aí agora passa-se 10, 15, 20 anos. Essa moça agora, né, jovem, tá com uns amigos passeando no shopping e de repente aparece alguém que tem o biotipo daquela professora, que foi, né, aquela predadora ou agressora naquele evento, tá certo? Então, instintivamente, não é consciente, né, esse sinal aciona o alarme de perigo da jovem, da pessoa, da criança. E o que acontece quando a gente está em perigo? Imagina que você encontra um leão, né? A descarga desses hormônios de estresse é extremamente alta, extremamente forte. Então o coração dispara, respiração fica ofegante, aparece a tensão muscular, né? Que é aquela energia que a pessoa tem para poder fugir dali correndo ou lutar, né? Ou lutar ou fugir. Mas como ela conscientemente não existe nenhuma agressão, né? Porque ela não percebeu nenhuma agressão, racionalmente falando, é instintiva, então acontece aquele conflito, né? A descarga para agir e a repressão para agir. Porque ela está num shopping, rodeada de colegas. Compreende? Então, esse mal-estar que ela sente, pelo que a gente percebe conversando, é a sensação de medo. É exatamente, em Carla, é exatamente o que a gente está falando, é a sensação de medo. Mas é uma sensação que ela é percebida... Ei, Vaninha, tá bom, querida? Ela só é percebida por essa pessoa. É outro detalhe que a gente queria esclarecer no vídeo, que as pessoas que passam por esses
processos reclamam, né, que as pessoas, que ninguém entende o medo que ela sente. Ei, Carícia, bem-vinda. Bom, beijo. Ninguém percebe o medo que ela está sentindo. Por que não percebem? Porque elas não têm o registro daquele sinal lá de trás. Compreende? Quem tem esse registro é só essa criança, nesse caso que a gente está inventando, né? Vamos dizer assim. Só o instinto dela percebeu esse perigo. As outras pessoas não. Então ninguém entende por que ela está tendo uma crise de pânico ou uma crise de medo. Por que ela está com reações de medo tão forte, como se estivesse encontrando o leão, né? Compreende a situação? Então, e outra coisa, a pessoa que a gente ouve muita pessoa falar assim, né? Do nada meu coração dispara, né? Do nada eu fico sem fôlego. Você sabe, já viram quando a gente toma um susto, né? Que faz aquele... Por causa do susto, a gente descompassa a respiração. Ei, Kátia, a gente perde esse compasso da respiração. Então, o coração acelerado, a taquicardia, respiração ofegante, a tensão muscular, complementando reações de medo instintivas. A diarreia, vocês já ouviram a expressão se borrou de medo, né? Ou se molhou de medo, né? Que no caso é a diurese, né? O xixi solta, né? Para eliminar. Vocês já viram um polvo? Vocês já viram um polvo quando é atacado no mar? Que ele joga aquele jato de tinta para fugir, para distrair o predador? É o caso do borrado, se borrou de medo. Por isso que dá diarreia na situação de medo. Porque o cheiro, né, dá uma distraída no predador, lá na floresta. Aqui, nem tanto, né? Mas a reação é a mesma, entende? O suor também, né, nas mãos, não é? É comum. Então, a pessoa tem o pânico, que é o chamado pânico, né? Um medo terrível, uma situação que não é insuportável, é uma sensação de medo, de estar morrendo realmente. Principalmente se ela não tem esses conhecimentos. Porque hoje as pessoas com que a gente orienta, quando elas têm uma certa percepção de que vão entrar em crise, elas já tomam uma atitude de meio de prevenção, sabe? Porque mentalmente ela consegue perceber que é uma crise e não um medo real. Então ela consegue passar pela crise de forma mais equilibrada, mais inteligente, tá certo? A gente até desenvolveu exercícios para que a pessoa faça nesses casos. A Luceriana está confirmando aqui para a gente, né? Muitas vezes ela falou que, né, do nada comecei a passar mal. É exatamente isso, né? Então faz sentido o que a gente está colocando. Bom, e aí aconteceu esse fato agora dentro de um shopping cheio de gente. O instinto dessa jovem agora já registrou outros sinais de perigo. Quais os sinais? Pode ser uma música que estivesse tocando naquela hora. Pode ser o fato, né, de estar cheio de gente em volta ali. Compreende? Então, no futuro, em outra situação, ela está no mercado, entrou no mercado normal. De repente aí, o mercado enche mais um pouco de gente. Aparece mais gente lá para comprar naquele horário e tal. O que acontece com o instinto da moça desse exemplo dentro do mercado? Passar mal. Por quê? O instinto dispara a overdose de hormônios de estresse e ela vai ter um ataque de pânico dentro do mercado.
Então, veja bem, ela já não consegue mais ir num shopping. Ela não consegue mais ir num mercado. Ela tem medo de sair na rua. Nem de sair de casa ela não consegue mais. Vocês compreendem? Então, vida social, para quem teve, né, esses eventos de crise, de pânico, quase zero. Não consegue sair. E começa a ter a ansiedade. Veja bem como é que uma proposta que a gente tem nesse vídeo também é de ver o que era em comum, né? Por que existe tontura nas crises? Principalmente, Carla, é por causa desse descompasso da respiração. A respiração fica muito curta e muito rápida. Então, são dois processos que podem acontecer, os especialistas falam, né? O que eles chamam de hiperventilação, né? É como se você absorvesse oxigênio demais, né? Isso faz dar tontura. E pode ser ao contrário também, né? Se a pessoa tiver dificuldade, por exemplo, nessa conversão de respiração, pode ser por falta de oxigênio também no cérebro, né? Então a pessoa quase que entra no processo de desmaio, né? E não existe uma expressão popular também, né? Desmaiou de susto, apagou de susto, de medo, não é? Então, é esses processos assim. É toda como é que fala? Tipo um efeito dominó, né? Quando entra a adrenalina no sangue, todas as células do corpo entram em processo de rapidez. Então, voltando ao nosso assunto lá, a gente ficou de trazer uma série de coisas semelhantes, né? Entre os transtornos, entre todos os transtornos. Então, esse evento lá na escola da criança pode ter colocado ela no estado ansioso ou no estado depressivo, porque ela pode falar assim: agora nunca mais eu nunca mais posso falar em público, né? Ela põe esse medo. Eu nunca mais vou arriscar uma resposta, mesmo que for alguma coisa muito boa, né? Vamos dizer assim, o custo-benefício é muito alto. Ela vai ter essa limitação visceral, que é isso que é importante os amigos colocarem também. Não é nenhuma invenção, não é nada de doença mental, como às vezes parece, né? Ou intitulam, entende? Não tem nada disso, são apenas reações instintivas. A pessoa tem medo agora de falar, de levantar a mão para dar uma resposta. Compreende? E então ela vai entrar no estado depressivo, ela vai ter a autoestima dela vai para baixo, tá certo? Ela vai entrar também no estado ansioso. Por quê? Ela vai tentar prever que novas situações semelhantes não aconteçam mais, tá certo? Então é aquele constante estado de alerta de quem tem ansiedade, que para quem vive no estado ansioso, né? E a pessoa pode sair dele, como pode sair do estado depressivo, tá certo? Então, veja bem como é que um mesmo evento pode levar aos vários tipos de transtornos, compreende? Qual é o grau que vai ser esse transtorno? Qual vai ser o grau de ansiedade? Qual vai ser o grau de depressão? Qual vai ser o grau do pânico? Depende do grau que ela perceber nesse evento lá do início, né? Porque imagina o grau de um ataque, de um bullying no colégio. Imaginem o grau de um abuso físico de uma criança de 10 anos dentro de casa, das pessoas que deveriam protegê-la. Qual é o grau de ansiedade, de depressão ou de pânico que ela vai ter? Quem que pode mensurar isso, não é? Então, meus amigos, essas semelhanças
também é que nos levam a entender que os processos nas pessoas que têm ansiedade, depressão ou pânico são semelhantes. Semelhantes nesse sentido. Evento de alto estresse, a reação instintiva, né? Agora, tudo é subjetivo. Porque uma mesma criança da mesma sala, depois que viu essa experiência dessa criança, por exemplo, dessa primeira nossa, do primeiro exemplo, se acontecer com ela, ela pode levar isso na zoeira também, entendeu? E não adquirir nenhuma dessas reações em alto grau. Entende? Então ela pode passar por um bullying semelhante e sem desenvolver o pânico no futuro. É 100% subjetivo, depende da reação do momento, do quanto essa reação instintiva é para evitar danos maiores, porque essa é a ideia do instinto, né? É a sobrevivência do indivíduo primeiro, e depois a sobrevivência da espécie, tá certo? Então, essas reações são para que ocorram menores danos. Por exemplo, existem pessoas que não lembram, né? As pessoas têm, por exemplo, uma fobia, né? Tem medo inexplicável de alguma coisa e não tem lembrança de nenhum evento com essa coisa. Por exemplo, medo de altura, né? A pessoa não consegue nem subir um degrauzinho da escada em casa para trocar uma lâmpada porque tem medo de altura. Mas ela não lembra de nenhum evento de alto estresse com essa característica, né? Por quê? Pode ser que ela tenha vivido um evento tão forte que esse processo foi para o subconsciente mais profundo. Então ela não consegue se lembrar disso, né? Mas pode ter acontecido muito na infância dela, muito novinha, até mesmo no ventre. Nós temos no nosso grupo nós temos no nosso grupo do Facebook que uma pessoa contando que a filha dele desenvolveu um estado depressivo e depois de muita pesquisa, muito terapia, né, conseguiu perceber que esse problema da filha dele foi em função da rejeição que aconteceu da gestação da criança. Entende? Então, por que isso? Porque isso é até relativamente comum de acontecer. Porque o sangue da mãe é o mesmo sangue da criança, não é? Então, toda bioquímica de susto que a mãe tiver vai ter o mesmo registro bioquímico no DNA da criança. Entende? Não é transmissão de DNA, é transmissão de informação, de comportamento. Então, se a mãe sofreu rejeição durante a gestação, essa rejeição pode entrar no instinto de sobrevivência do feto como um perigo. Cuidado, você tá para ser rejeitada. Cuidado, né? Previna-se. Compreende? Então, é um processo bastante até complexo. De certa forma, né? Muito bem. Agora a gente começa a entender, então, como que um mesmo evento pode levar aos diversos tipos de transtornos. O que existe de semelhança entre os transtornos, né? O porquê que ninguém em volta entende, sabe? E agora vamos tentar ajudar de alguma forma com algum dos exercícios que a gente desenvolveu no processo, né, no Miami. Nós já falamos nos outros vídeos, né, do jejum mental. Ei, Bia, tudo bom? A
A gente já falou nos outros vídeos lá do jejum mental, né, para a hora de dormir. Nós falamos do reset mental, né, para a hora de acordar. E agora eu quero trazer para vocês o exercício que a gente chamou de apreciação antecipada. Esse exercício é para quando a gente... Pronto. Quando o amigo tiver algo para fazer para frente, por exemplo, você vai sair com os amigos, mas tem medo de ter uma crise. Você precisa ir no mercado, mas tá com ansiedade muito alta, porque lá no mercado tem um monte de gente, né? Então, qualquer coisa que você queira fazer para frente, planejar para frente, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai, de preferência, escrever numa folha, colocando todos os detalhes que você quer que aconteçam nesse evento futuro. Entende? Ao invés da gente ficar pensando, porque isso é instintivo, por isso existe essa tendência, né, da gente ficar tentando prever e prevenir problemas, não é isso? O instinto da gente, que, entre aspas, é mal usado, faz isso. Então, a gente vai fazer o contrário. Você vai escrever numa folha de caderno exatamente como que você quer que aconteça, como tudo vai dar certinho nesse projeto que você vai fazer, nessa ação que você está planejando, com a maior riqueza de detalhes possível. Pessoas, lugar, quem vai estar lá, como é que vai ser, o que vai acontecer, como é que vai ser o clima, entende? E aí, você, depois que fizer isso, essa composição, você vai fechar o olho e vai mentalizar como se estivesse vivendo essa situação, passo a passo, sentindo o prazer de fazer as coisas darem certo, do jeito que você quer que aconteça. Entende? Quando você fizer isso, e você sentir aquele prazerzinho, mesmo que seja pequeno, que deu certo, que você conseguiu fazer, você estará realizando uma ação, né, que a gente já citou outro dia aqui do Mestre Jesus, né, o Mestre da humanidade, não como nada de religião, que está lá em Mateus 21, 22, que é aquilo que você quer, que você sente que já tem, você terá, sabe? Então, esse exercício que eu passei para vocês, que a gente chama de apreciação antecipada, é você fazer isso. É você ter o prazer de ter acontecido aquilo, sabe? E aquilo irá acontecer, sabe? Então, você agora já tem mais um exercício aí para ajudar nesse processo de lidar com o pensamento, né? Porque o grande truque, o grande segredo para poder melhorar ou diminuir esses transtornos é aprender a lidar com o pensamento. Tá certo? Por quê? Repetindo também que a gente já explicou isso em outros vídeos. O nosso pensamento é um sentido, ele funciona como um sentido. Eu posso experimentar as coisas usando apenas o pensamento, né? A gente fez a experiência no vídeo passado da barrinha de chocolate, né? E você pode fazer isso, por exemplo, tem um lugar que você quer visitar e você ainda não foi, ainda não teve tempo de ir visitar esse lugar, o que você pode fazer? Faz essa apreciação antecipada, né? Visita esse lugar mentalmente, ou usa a tela do computador, né? Você quer visitar um museu
do Louvre, lá em Paris, você vai lá e procura no Google, né? Vai lá, hoje tem viagem que você pode fazer 3D. Só que você não adianta fazer isso superficialmente na mente, né? Você precisa fazer de forma a sentir, a estar como se estivesse realmente acontecendo ali. Nesse caso, você vai, quando você sentir esse gostinho, o que você está fazendo na realidade? Você está experimentando, você está tendo uma experiência, né? Você está tendo uma vivência, mesmo que ela não seja física, mas ela é mental, né? Então, nosso amigo Sérgio falou que seria mentalizar, sonhar acordado, vibrar o seu desejo. Sim, claro, perfeitamente, né? Você tá colocando uma vibração para o universo daquilo que você quer, daquilo que você gosta. E qual vai ser o eco disso, né? A gente não grita, não escuta o eco? Qual vai ser a resposta do universo em relação a isso? Ele vai te trazer isso como experiência. Ei, Roniel, tudo bom? Beth, a Goldsmith aí. Tudo bom, querida? Então, é tudo um processo mental. Eu posso experimentar as coisas pelo pensamento, como posso experimentar vendo, como posso experimentar ouvindo, tocando, sentindo o gosto, né, o paladar, sentindo cheiros, né? O pensamento da mesma forma, entende? É por isso que a gente tem... Acontece esse... Vamos voltar um pouquinho lá naquele evento da criança. Além dos 5 sentidos que registraram sinais daquele momento, o pensamento dela trabalhou ali, ó, né? Nossa Senhora, o que está acontecendo, não é? Olha para os amigos, aquela amiguinha que deveria dar um apoio também está zoando, entendeu? Tudo pensamento. Tudo interpretações, veja bem. Tudo interpretação. Os sinais são captados pelos sentidos, né? São ondas. Onda sonora, onda visual, onda do cheiro, do paladar, né? Do tato, tudo ondas. E o pensamento também está lá rodando, registrando aquilo tudo. Nossa Senhora, como é que vai ser? Como é que eu vou ficar, né? O que vai acontecer comigo agora? Entende? Então, lá no... Já voltando lá para o futuro de novo, lá no shopping. Ela recebeu esse sinal, o sentido, né, visual, viu alguém semelhante àquela professora que deu o castigo. O alarme disparou e o pensamento dela vai para onde? Entende? O pensamento dela vai levá-la para aquela experiência maluca, né? De dor, de medo, de susto, né? De desespero, entende? Então, o lidar com o pensamento é a melhor ferramenta que os amigos que quiserem... Parece que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Deixa só um minutinho, deixa eu dar uma lidinha aqui numa pergunta. Gostaria de que falasse na diferença da reação de um animal e um humano em um evento de estresse. Então, é isso que a gente está querendo colocar. Instintivamente falando, a reação é a mesma. Ou você foge, ou você briga. Tá certo? Quais que são as situações de briga na selva? São 2 leões, né, disputando lá um território, né? Tem muita luta por território na selva, né? Aqui também a gente tem, só que a nossa luta aqui ela é judicial, né? Ela não é... Às vezes é física também, né? Mas não tem, eu não vejo diferença nas reações. Os nossos instintos são os mesmos, né?
É como a gente falou lá no começo, a diferença de DNA do chimpanzé para a gente é em torno de 1,5%, sabe? E tenho certeza que a maior diferença mesmo está aqui, ó, na cachola. Na nossa capacidade de experimentar as coisas com o pensamento. Esse detalhe é diferente entre nós e os animais. A capacidade mental dos animais, a capacidade dos animais de pensar é muito limitada em relação a nós. Fisicamente falando, as habilidades deles são muito maiores, né? Você vê a garra de um bicho lá, por exemplo, e vê as nossas unhas. Os nossos poderes físicos foram diminuindo, aumentando os poderes mentais, tá certo? E os animais têm mais poder físico, né? E menos poder mental, tá certo? E o que tem provocado os transtornos? A gente ainda não aprendeu. As escolas, as nossas escolinhas, as nossas faculdades lá, elas, nem a medicina, né? Ainda não ensinaram a gente, você não aprende isso lá quando deveria aprender, tá certo? Que nós precisamos trabalhar essa adaptação, vamos chamar assim, né? Entre o que a gente pensa e os nossos instintos físicos. Não tem como separar as coisas. Por isso é que eu vejo que existe tanta dificuldade da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise resolver essas questões dos transtornos. É o que a gente tem visto, né? As pessoas usando fármacos para tentar resolver essas questões e também não sabe, fica num ciclo que a gente não tem visto soluções positivas, salvo raras exceções, né? Já quando a pessoa começa a entender esse processo, primeira coisa que acontece... Ei, Marconi, bem-vindo. O primeiro processo que acontece é que a pessoa começa a conseguir lidar com a crise, tá certo? Você pode aprender a fazer uma respiração. Existem vários você pode pegar um videozinho de respiração, né, que ensina. Normalmente eu gosto de ensinar uma respiração, eu chamo ela de 4x4x4x4. Fica fácil de gravar, né? A nossa respiração tem 4 etapas, né? A gente inspira, segura um pouquinho o pulmão cheio, expira, segura um pouquinho o pulmão vazio, inspira, enche o pulmão, tá certo? Você pode fazer isso contando 4 segundos. 4 segundos puxando o ar, 4 segundos segura. 4 segundos expira. 4 segundos segura o pulmão vazio, sabe? E outra coisa, que é muito importante. Quando encher, enche a parte de baixo do diafragma, para o oxigênio ir lá no fundo. Aproveitar o pulmão, né? A gente tem normalmente uma respiração curta, então a respiração fica só na parte de cima do pulmão, entende? Então você respirando, inspirando, dilatando o abdômen, o oxigênio vai lá no fundo, você vai fazer um melhor aproveitamento. Isso ajuda a colocar um ritmo também no coração, já que o coração está acelerado por causa da adrenalina. Então essa respiração produz um neurotransmissor que chama GABA, que é relaxante. Então, tendo essa consciência, entendendo esse processo de como funciona, por que você está passando mal, entre aspas, né? Então você pode começar a dominar esse processo. E, é claro, aí já faz parte de um processo mais detalhado que a gente desenvolveu no Miami, né? Que é o Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio,
que é desarmar esse gatilho de vez, né? Aí precisa de um processo mais bem trabalhado, né? Que a gente faz um acompanhamento, né? O grosso da ideia de como a gente trabalha, o que a gente trabalha, é o que a gente está passando nos nossos vídeos aqui, tá certo? Alguns detalhes, né, que são mais subjetivos é que a gente faz nesse acompanhamento personalizado, tá bom? E aí sim, depois que você conseguiu entender por que você tem crises de transtornos, tanto qualquer uma delas, que você conseguir controlar as crises, ou seja, as crises começam a ser mais espaçadas e de menos intensidade. Aí você chega num ponto adequado para você desarmar de vez o gatilho. Aí sim, aqueles sinais que você registrou lá atrás, eles perdem, vamos chamar assim, o poder de acionar o alarme de perigo, entende? Então você vai poder ter contato com eles, com os mesmos sinais. Você vai ter, por exemplo, você vai poder encontrar com aquela professora lá da infância, que deu o castigo, né? Sem ter a crise de pânico com ela. Entende? Com esse encontro. Você vai poder sentir aqueles cheiros, ouvir aqueles sons, sem que o alarme dispara. Entende? Esse é o objetivo final com o processo que a gente desenvolveu, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou bem claro? É muito importante que vocês deixem, tá? Qualquer pergunta, qualquer situação que você não entendeu, que você discorda, que você questiona por qualquer outro motivo, tá? É muito bom pra gente. Isso faz a gente enriquecer o processo Miami, tá bom? E no mais, então, eu vou dar boa noite a vocês para a gente entrar no nosso processo de descanso, né? Se Deus quiser, Deus permitir, a gente, terça-feira que vem, provavelmente a gente vai falar sobre o que está faltando a gente falar, né? Que é o borderline, o polaridade, né? O bipolar, e os TOCs, né? Os transtornos obsessivos compulsivos. Valeu, filhote! Então a gente, na próxima terça-feira, Deus permitindo, nesse mesmo horário, 19h30, a gente avisa um pouco antes. Então, vou aproveitar aqui um gancho do irmãozinho Sérgio. Não é não, irmãozinho. Parece que é difícil. Parece que é difícil, mas não é não. Você quer começar a fazer? Ele está perguntando, o irmão Sérgio, dizendo assim, que o mais difícil é achar o gatilho. Então, quais as recomendações que a gente faz para encontrar esses gatilhos? Né? Porque normalmente são mais de um, né? Pode ter um lá no começo, tá certo? Mas pode acontecer outros depois, né? Que vão sobrepondo ao outro. Então, uma forma, teve a crise de pânico, a crise de ansiedade, crise de depressão, passou a crise. Dentro da crise não tem como fazer nada racionalmente, né? O jeito é sair da crise. Saiu da crise, folha de caderno, anota data, hora, o que estava lendo, o que estava conversando, com quem estava conversando, o que estava assistindo na TV. Anota tudo o que for possível anotar dentro daquele períodozinho, né, um pouco anterior à crise, entende? Anota isso. Não conseguiu identificar nada? Na próxima crise, anota de novo. Ô, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado, Lucilene. Lucelina, né? Então, se você fizer essa anotação de uma crise e fizer na outra, alguma coisinha você já vai achar que é recorrente,
entende? E aí pode ser que você estava, por exemplo, a gente já citou aqui, teve uma amiga nossa, uma cliente nossa, que ela passava mal quando ia fazer janta, sabe? Mas ela, depois de alguma conversa que a gente identificou, ela teve um acidente quando ela foi fazer uma janta que pegou fogo numa panela. E o filho pequeno dela estava perto, entende? Então, toda hora ela tinha esse... Quer dizer, podia ser a hora, podia ser chegar na cozinha, entendeu? Então, são vários, como eu falei, são 5 sentidos, 6 com o pensamento, né? Por isso que a pessoa pode estar lendo... Você pode pegar um livro, por exemplo, e começar a ler um livro, de repente no livro tem referência àquele evento lá de trás, entende? Então, lendo um livro você vai passar mal, pode, tudo possibilidade, tá bom? Então esse é o primeiro, é uma forma de fazer. A outra forma, já começa, já quando você está bem, pega uma folha, anota. Ano de 2020, tive crise com a pandemia. 2019, mudança de emprego. 2015, o meu filho brigou na escola, entendeu? Você vai fazer uma listinha cronológica dos eventos que você viveu que foram marcantes, entende? Fez a listinha, pega o mais antigo, aí contrata o Kaká, faz um atendimento personalizado com o Kaká vai te ensinar a desarmar o gatilho desse primeiro evento que você lembrou, entende? Desarmando esse gatilho, muitos dos da frente que foram montados em cima daquele evento também vão ser desarmados. Se não, o outro gatilho que você descobrir ou que possa vir a ter, você vai usar o mesmo processo. O processo é o mesmo, é um só. É muito simples até tecnicamente falando. Perdão. A pessoa só precisa ter um pouquinho de ser preparada para fazer esse processo decisivo, vamos chamar assim, tá? Ficou claro? Quem aqui é Carla Vieira. E quando a pessoa todos os dias tem sintomas e sente medo. Então, Carla, o mesmo, o processo é o mesmo. São todos os dias, mas tem os gatilhos do dia, entendeu? Por exemplo, igual essa moça que eu te falei do caso do jantar. Todo dia, na hora da janta, ela tinha crise. Entende? Então, eu quero dizer para você que não é à toa. Alguma coisa aciona esse gatilho do medo. Pode ser simplesmente você acordar de manhã cedo e falar assim, vamos dizer que você não gosta do trabalho que você está nele hoje. Veja bem, é só um exemplo, tá? Você trabalha numa empresa, mas você não gosta do chefe, sei lá, tem algum problema com o trabalho seu do dia a dia. Então, quando você acorda de manhã cedo, você fala assim, puta merda, tem que trabalhar, tem que ir lá para aquele lugar, enfrentar aquele sujeito. Pronto. Adeus dia. Você já vai viver o dia, você já vai começar o dia com hormônios de estresse no sangue. Adrenalina, cortisol e glicose. Então você olha nos outros vídeos que nós colocamos, o reset mental e o jejum mental. Começa a trabalhar esses exercícios que você vai conseguir identificar e vai conseguir melhorar isso, tá bom? Meu amigo Serginho, e o medo, pânico de bichos aparentemente inofensivos. Esse até eu sei o que é. Eu já acordo com medo e começo a sentir os sintomas. Exatamente. Talvez, Carla, é muito importante você anotar quais são os seus primeiros pensamentos. Tá? Quando você abre o olho de manhã cedo, qual é o primeiro pensamento que você capta? Porque, como a gente já explicou também,
nós temos tipo uma antena no cérebro. Aquele primeiro pensamento que você capta ele já produz hormônios relativos a esse pensamento que você teve, entende? Se o pensamento for esse, igual eu te falei, eu não gosto do meu patrão, aí eu vou lá, eu tenho que enfrentar o patrão, você já vai começar o dia com hormônios. É porque parece que é problema no coração por causa da adrenalina, entendeu? A descarga de adrenalina, taquicardia. A impressão é essa, né? Mas passa a fazer isso que eu estou te sugerindo, tá? Deixa uma folhinha na beira da cama. Olha primeiro os exercícios lá que a gente ensinou. O jejum mental para dormir, o reset mental para acordar, tá? E começa a anotar de manhã cedinho. Anota os primeiros pensamentos que vêm na sua mente, tá? O que for recorrente ali vai estar na base do gatilho, tá bom? Irmão Sérgio, mesmo não identificando o evento, vamos dizer assim, porque agora eu particularmente conheço o caso, é uma fobia, né, que não tem... Obrigado, Lucilina. A Lucilina é cliente nossa. Mesmo que não haja lembrança do evento que armou o gatilho, é possível desarmar esse gatilho. Como se tivesse uma lembrança, entendeu? Porque instintivamente falando, o processo é o mesmo, né? O instinto da pessoa que tem a fobia aciona o alarme de perigo. Não sabe por quê, qual é. Quando foi que armou. Já está terminando o nosso tempo, mas o processo é o mesmo, tá? Só para depois a gente complementa, né, numa outra oportunidade, tá bom? Soraya, bom Soraya, obrigado pela presença. Essa é a Deise, né? A Deise escreve ao contrário, eu tenho que traduzir aqui. Opa, tudo bom, Deise? Obrigado. Boa noite, Soraya. Então tá bom, acho que por hoje foi proveitoso o dia, né?